Boa noite, pessoal. Prontos? Prontos para mais uma análise de ministração? Nada mais incrível, né? Do que semear restauração e liberdade. É para isso que a gente está aqui. Então a Ilza vai entrar daqui um pouquinho. E que dia, hein? Como é que foi o dia de vocês? Nossa, um dia com muita coisa acontecendo mesmo. Mas a expectativa, né? Do que Deus faz. Nossa, nada mais incrível do que se doar, semear e investir. Para 2021, esse é o objetivo. Ilza, me manda aqui um convite, se tu consegue, e a gente já entra. Bem-vindos. Prontas para a gente iniciar mais uma análise? Vai ser bênção. Bem-vindos, pastora Sandra, Joira. Oi, Ilza. Oi, tudo bom? Tudo. Já fui colocando uma musiquinha, não sabia quando é que tu ia chegar. E vamos partir para a ação, né, Ilza? Como? Vamos partir para a ação. Sim, vamos sim. Vamos. Ilza, eu quero te agradecer de novo. Nossa, tu é um presente de Deus. Para mim, Marcelo, para nossa comunidade e para as vidas que estão sendo restauradas, né, através da tua vida, Ilza. Então, obrigada por isso. Então, hoje a gente vai ter uma análise de um caso de ministração. Antes da gente ir para esse novo caso, Ilza, tem alguma coisa que tu gostaria de comentar? Semana passada, a gente fez uma análise de caso e tu acabou ministrando aquela pessoa. Alguma coisa boa para contar do que Deus fez, da liberdade, da restauração que aconteceu? Sim. Foi uma ministração incrível, assim, onde eu e a minha pastora, nós vimos, assim, o mover de Deus, vimos Deus agindo, Deus fazendo o sobrenatural mesmo. Foi incrível a ministração. Uau! Então, da ministração, assim, foi bem difícil. A gente viu que a pessoa ela tinha bastante dificuldade por ser uma área dolorida da vida dela, sabe? Ela pediu ministração por o sentimento de raiva que ela tinha. Lidando com a Nós raiva. fizemos... Hã? Lidando com a raiva. E aí nós fizemos um plano de ministração para ela, aonde nós, no plano de ministração, nós separamos 3 portas abertas, que era o abandono, orfandade e o abuso. Verdade. E tu continuou com essas portas e os outros teve que mudar o plano durante a ministração? Eu continuei com essas portas abertas, sabe? Apesar logo na primeira ministração, que foi o pecado dos pais e maldições resultantes, aí a gente começou a ministrar na parte da orfandade. E na hora de receber, naquela parte em que ela tinha que receber de Deus, ela teve muita dificuldade de receber de Deus, de ouvir de Deus. É muito Então foi bem difícil. Lembra que a gente acabou dizendo que é muito comum, principalmente as pessoas que estão batalhando com o abandono, de ouvirem de Deus, porque é uma referência também para eles, né? E tu teve isso então, foi difícil. Sim, foi difícil. Nessas 2 áreas foi difícil. E na terceira área, quando a gente estava ministrando o abuso, porque ela marcou várias partes de abuso, sabe? E também no questionário, quando a gente conversou, ela relatou alguns fatos que haviam acontecido na vida dela. E quando nós chegamos nessa área, nessa parte da ministração, tudo que ela conseguiu falar, que ela sentia de Deus, era vontade de rir. Uau. E nisso ela começou a rir, sabe? O Senhor veio, ministrou o coração dela com uma unção de alegria, uma unção de gozo. Ela ficou uns 10 minutos rindo, sabe? E ali a gente viu uma transformação, onde eu fui completamente tocada
quebrantada. A minha pastora também, durante a ministração, nós também fomos ministrada, porque a gente viu o tamanho do amor que Deus tinha por ela, sabe? Um amor muito grande, sabe? A presença de Deus muito grande. E a gente viu uma mudança na aparência dela e na atitude dela. Quando ela chegou, assim, para ser ministrada, então ela estava totalmente fechada, porque realmente ela não queria sentir mais aquela dor, aquele sentimento, estava resistindo, sabe? E depois a ministração fluiu de uma maneira totalmente diferente, sabe? Quando Deus veio com aquela unção de alegria sobre a vida dela. Foi incrível, sabe? A gente viu realmente, sabe, Deus ali mudando a pessoa. A gente viu na aparência dela, dava para ver tanto no rosto dela. Olhos, uma transformação até Uma transformação. Aham. E no posicionamento, de repente, ela começou a ministrar, a declarar, sabe, a buscar de uma maneira. No final da ministração, era uma outra pessoa. Era uma outra pessoa. Gente, incrível. Tá falando dos resultados de uma ministração que eu e a Ilza sentamos aqui terça passada e montamos um plano. A Ilza e a pastora dela foram ministrar. E aqui, Ilza, o que tu tá me falando é que, na verdade, olha como Deus faz de tantas formas. A gente se prepara, a gente se programa, a gente dá o nosso melhor, mas Deus O que tu tá me dizendo é que ela foi liberta naquele lugar, naquele momento. Sim. Essa unção de riso é o que trouxe libertação naquele momento, porque o rosto se transformou, a autoridade de filha de Deus, que tu disse que antes não estava lá, o posicionamento, e desculpa, gente, isso não acontece porque agora eu fiquei com vontade, até 10 minutos atrás eu não estava. Sim. É libertação de Deus. E mais, um outro sinal dessa libertação, Ilza, respingou para vocês. Verdade. Vocês foram Verdade. impactadas com o que estava acontecendo na vida dela. Gente, isso é Deus. Aí as perguntas, mas então por que a gente vai programar se Deus é que faz? Bom, eu acho que se tu, Ilza, não tivesse programado e sabido exatamente onde tu estava indo, porque inicialmente tu estava rompendo com legalidades espirituais, que talvez foi o único motivo que permitiu que lá na terceira fase ela experimentasse o que ela experimentou. Tu entende? Verdade. Então, Verdade. incrível quando a gente se permite, e usa de novo, eu digo isso para ti, aqui não é para encher bolinha de ninguém, mas eu me lembro que às vezes tu me liga e tu me diz assim, eu tô maravilhada. É isso que vai acontecer, Ilza. A nossa vida começa a ser restaurada. Porque a gente encontra Deus na dor do outro. Verdade. E detona. E a gente é impactado. Áreas da nossa vida que a gente não tinha nem ideia que a gente ainda precisava de um romper de Deus. E acontece, é isso que tu tá me contando. Então, para quem tá aqui Verdade. live, eu acho que são duas coisas que precisam acontecer, Ilza. Nós termos pessoas cristãs, conselheiros cristãos, terapeutas cristãos, pastores, líderes, servos. Tu não precisa ser líder para servir, né? Servos de Cristo, que apenas tenham duas coisas. Capacitação para lidar com as questões espirituais. E segundo, saber que Deus é Deus. Tu não vai interferir. Tu não vai voltar lá para o teu livro e dizer, para tudo. Não tinha na minha descrição 10 minutos de riso. Deus é incrível. Incrível. Realmente o Espírito Santo dirige a ministração, verdade. É É verdade. incrível. Ele que dirige. Então, pessoal, é real. Eu vejo muitas pessoas que querem trabalhar com outros. Tem um coração, tem um chamado, sabe? Nós somos criados de formas tão diferentes. E tudo em ti nossa, eu quero ser uma pessoa que ajuda, né? Que tenha essa técnica também, né, Ilza? Ilza, tu ia consultar ela antes de ter passado pelo treinamento? Como? Não entendi. Aqui cortou. Desculpa.
conseguido ministrar ela antes de ter sido treinada? Não, não, não teria como. Não teria as ferramentas, Talvez não. colocar nesse lugar também, né, Ilza? E hoje não Que tem. nem ela veio com esse sentimento de raiva, não sabendo o que fazer, só sabendo que sentia essa raiva, algo que bem dolorido para ela. E durante a ministração, a gente foi tentar. Deus nos levou lá na raiz, sabe? Buscando a raiz dessa raiva, a raiz desse problema. Exato. E quando chegou naquela parte do abuso, onde ela pôde liberar perdão, se perdoar, pedir perdão, sabe? Um fato assim que quando ela foi abusada, ela sentiu essa raiva. Então, ali foi um romper, sabe? Então foi incrível, sabe? Como Deus, o Espírito Santo leva lá na raiz do problema, sabe? Não apenas nos frutos, na situação que era a raiva, né? Mas aonde começou? E também compreender, Ilza, isso é muito importante. É um início de um processo. Que a Uhum, Berta, ela foi. Agora, a gente sabe que traumas na nossa jornada, eles pisam tão fundo, a nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos a profundidade ainda maior de saber quem nós somos, mais perdão, mais aceitação. Então, isso é importante. Às vezes as pessoas acham que é um processo só, né? Um momento, uhum. já passei pela libertação, glória a Deus. Mas nós estamos sendo libertos diariamente. Então, glória a Deus, Ilza. Vamos Uhum. para hoje, então? Vamos. Ao que estão nos assistindo, podem ir mandando para as pessoas essa live que vocês acham que precisam estar aqui, iniciando agora uma nova análise. Até agora a gente só falou de bênção da análise passada e o que, que aconteceu. Então vamos falar da nova. Ilza, eu não tenho nada Uhum. faladas, eu estou contando para tu me explicar. Eu quero dizer outra coisa, gente. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas que deram permissão para que a gente falasse dos seus casos, tá? Então eu quero que isso fique bem claro, porque um dos grandes fundamentos que nós cremos é a confidencialidade, onde nós não falamos daquilo que acontece na sala de ministração. Mas são pessoas que disseram, olha, eu quero receber ministração e pode falar. Verdade. Então, Ilza, esse próximo caso, fala para nós o que está acontecendo, o que trouxe essa pessoa a buscar a ministração. Bom, então essa pessoa, ela colocou que a situação, o problema principal dela, ela tá buscando por uma mudança de comportamento, atitudes, principalmente no relacionamento dela, que ela é uma pessoa muito ciumenta e e tem muitas brigas, muitas discussões no relacionamento dela, e aí ela queria ministrar essa área porque ela não tem conseguido vencer nessa parte. Está falando Então, do relacionamento conjugal? do relacionamento conjugal dela, Então, o trabalho dela é no casamento. no E casamento. falou ali que ela tem algumas dificuldades, ela conta qual tipo de dificuldade, algum exemplo, alguma coisa que ela ou é irritação, ou eles não simplesmente não conseguem se conversar, ou é sexualmente, tem alguma coisa que ela traz? Ela fala que ela é muito ciumenta, muito desconfiança, tem muita desconfiança, ela não consegue confiar, muito insegura. Entendi. E Então, isso dança e disputa no relacionamento conjugal. é, Quantas pessoas que a gente vai trabalhar que está nessa, né? Sem dizer que vale a pena ressaltar para nós que trabalhamos com pessoas cristãs, esse é um tabu muito grande. Muitas pessoas não vêm procurar ajuda na área do casamento, na área conjugal. Porque, querendo ou não, se a minha comunicação não está boa, né? Se eu tenho ciúmes, se eu sou insegura, isso vai refletir também no relacionamento sexual. Então as pessoas às vezes elas não querem, né, se colocar nesse lugar. Então eu agradeço a Deus porque tem pessoas que estão rompendo com isso, né? Nós somos a noiva de Cristo e nós podemos sim receber restauração em diversas áreas.
Então, se ela está falando sobre ciúmes, uma das coisas, eu não quero que tu conte aqui, mas uma das perguntas, Uhum, caso eu coloque, Ilza, que eu te uhum, dá uma investigada, houve alguma traição no passado, né? Às vezes essa insegurança, ela pode uhum, acontecer por causa de motivos ou não, uhum, né? Às vezes são pessoas que vieram de relacionamentos mais antigos, que tiveram, passaram por traição, ou no namoro, ou circunstâncias que a gente acaba carregando conosco isso, né? Normalmente, uma uhum. ciumenta no relacionamento conjugal, isso não começou agora, né? É, Tu é ciumenta antes, tu já é ciumenta com os amigos, tu é ciumenta das tuas coisas, tu entende? A não ser que é um fato uhum, muito específico. Mas, mas vale a pena perguntar isso. Alguma outra dúvida uhum. tu também vai colocar junto na entrevista, Ilza? Uma coisa que ela colocou que me chamou muita atenção foi algo que ela falou que marcou muito ela, que começou, ela colocou assim, que tinha uma pergunta que perguntava quando que começou mais ou menos essa situação, e ela colocou na separação da mãe dela. Ela colocou, então, a mãe dela se separou do pai dela quando ela era muito pequena, mas ela colocou que foi a separação do padrasto dela, que foi algo, ela colocou que foi algo bem traumatizante na vida dela e dos irmãos dela, que foi algo muito dolorido. Sim, Então, isso foi algo que me chamou a atenção, assim, para estar perguntando, talvez algum trauma que ela viu, claro. algum comportamento, alguma coisa que ela viu que aconteceu com a mãe dela, e ela está seguindo um padrão, né? Se espelhando, Isso ou até mesmo com o medo que aconteça o mesmo que aconteceu com a mãe, talvez. vale a pena investigar, ver um pouquinho desse relacionamento com esse padrasto. Talvez foi uma representação muito forte de pai na vida dela, É, né? Então, vale a pena investigar um pouquinho mais. Ah, com tudo que tem aí, ela marcou alguns modelos familiares mais fortes? ela colocou ansiedade, problema de controle, engano, abandono, ela colocou divórcio, separação, Hum, abandono emocional, ela colocou também, ela marcou ali, é, com a família também. entendi. Tu separou algumas portas abertas para tu trabalhar nas legalidades hereditárias, Ilza? Ou a gente vai fazer Sim, agora? eu separei três. Ah, mas tu tá... Eu, Ilza, o tema de casa. eu separei três, eu coloquei o abandono pelo fato, eu achei pelo fato do pai dela, da separação dos pais dela, a separação depois da mãe dela também. E então eu coloquei o abandono emocional, desamparo, desprezo, indesejável, solidão, separação nessa cadeia de abandono eu coloquei. Acho que sim, acho que abandono. É como se a gente tivesse assim uma construção, um prédio. Tem Uhum, um fundamento que é a base de tudo. E a partir uhum, construindo mais dois, três blocos e ali as outras construçõezinhas. E aquelas construções, os prédiozinhos, é o que a gente consegue uhum, ver os frutos, né? É a ansiedade, uhum, o ciúme, é a incerteza, a autoestima baixa, ou o que for. Agora, o grande detalhe é a gente poder chegar realmente nessa base. Eu acho que sim, eu acho que o abandono, e na verdade, gente, isso aqui não é muito segredo, tá? Eu acho que o abandono é uma uhum, das maiores bases para qualquer problema nosso. E o abandono não é eu uhum, te deixei simplesmente, né? Existe aquele abandono emocional com a morte de alguém. Existe também um é. abandono físico ou um abandono emocional de eu estava ali, mas eu não estava conectado, né? Então, eu acho que sim, abandono é a grande base aqui. O que, que mais? Também achei pelo fato de os ciúmes, né? Essa insegurança, essa desconfiança, talvez alguma relação mesmo por ela ter se sentido, talvez quando criança abandonada, não sei. Durante a ministração, talvez o Espírito Santo vai mudar ou vai confirmar que é. A outra porta que eu coloquei foi o controle.
Aí, associadas ao controle, eu coloquei os ciúmes, Aham, possessiva, o aham. egoísmo, o orgulho, medo, desconfiança, mentiras, mágoa. Essas eu coloquei associadas ao controle. Aham. Ótimo. Então, abandono e controle. Mais alguma? Coloquei a ira, por ela ter relatado ali que no relacionamento tem muitas brigas, muitos desentendimento. Assim, ela disse que ela relatou que é uma situação assim que ela acha que se não for resolvido, talvez venha causar uma separação, né? Então, na cadeia da ira, eu coloquei desapontamento, intolerância, brigas, frustração, raiva, ressentimento, vingança, engano e rebeldia. Esses eu coloquei na. Vou te sugerir uma outra. Tá. Medos. Medos. Por quê? Porque eu consigo ver ira, mas tu entende que a ira, diferente da nossa última ministração, ela está Uhum, a consequência disso que está acontecendo. Eu estou brigando por causa da minha uhum, insegurança, de medos da perda, medos, verdade. entende? Então, Uhum, tu pode botar as duas para tu mais ou menos depois da entrevista, tu dá uma uhum, olhada qual se encaixa, mas eu diria medos. Não precisa botar tudo na nossa lista de medos, mas observa aquelas que faz sentido. Às vezes a gente não nota uhum, que é o medo que tem nos regido, né? Mas a verdade verdade. é que quando existe o perfeito amor, quando existe a segurança, né? O Uhum. amor está ali. Agora, quando não existe o medo, então dá uma olhada. Eu acharia que daqui a pouco o abandono, o medo e o controle, né, seria Sim, mais certeiros. verdade. Ok, Vou colocar essa cadeia de medo. tá. Algum falso conceito que tu já pegou na listagem? Os falsos Ah, conceitos, eles, para vocês que estão chegando agora, nós temos um formulário que as pessoas precisam preencher. E até eu tive uma ideia, Ilza. Sabe o que eu quero liberar? hum, Eu vou deixar aberto para quem estiver assistindo e quiser preencher um formulário, para a gente fazer um plano, eu, a Isa, um plano de ministração para você. Tu vai botar uma uhum, situação, um problema, e a gente vai montar, assim como a gente está montando para essas pessoas, a gente vai montar um plano de ministração para ti. E aí, uhum, no futuro, ou mesmo tu pode pegar as orações e te ministrar, ou tu pode agendar um horário para receber ministração com alguns dos ministros do ROF, que na verdade a agenda da Ilza está lotada, que até uhum. agora é ela que tem feito mais, né? Eu tenho menina, as outras meninas têm feito muito, mas no Ministério Hope, com as mulheres da prostituição e saído de situações específicas, né? Ou a gente tem muitos ministros que atendem a igreja local e que não abrem assim para qualquer pessoa. Então a Ilza é aquela carta assim, olha, de Deus que tá requisitada. Mas eu gostaria de dar essa oportunidade. Se tu tem o desejo, a gente vai fazer aqui juntas, eu e a Ilza, um plano de ministração para ti. Então vamos continuar, Ilza. Falso conceito. Então, nesse questionário que a pessoa responde, tem algumas ideias, alguns modelos de falso conceito que são bem comuns quando a gente está trabalhando, além de tu poder escrever o teu próprio, né? Mas algum específico que tu acha que seria importante, Ilza? Eu achei que ela colocou assim, ó, meus sentimentos não contam. Ninguém se importa com o que eu sinto. Uhum. Eu acho que sim. Eu até ia te dizer para tu procurar algum falso conceito do abandono, sabe? Porque é ali, Aham, principalmente, que a gente começa a crer em algumas coisas uhum, que, né, que começam aham, a impedir que a gente venha experimentar essa segurança nos relacionamentos. É aquela, uhum, eu sempre sentava naquele sofá, o sofá sempre me segurava, de repente o sofá quebra.
Agora, como é que eu vou sentar? Todo sofá, eu vou ser muito mais cuidadosa, eu vou ter certeza primeiro, umas coisas bobas que eu não precisava fazer. E às vezes é assim, a gente aprende, ou a gente acaba tendo registros a partir dessas circunstâncias, e a gente começa a criar, né? Então a gente não sabe ainda a história, a gente não sabe o que aconteceu através dessa separação, mas eu acho que faz sentido, né? Se ela marcou, só tu pegou. Ela marcou. Tá. Então faz Ela realmente. marcou. E Acho ela marcou também um outro que diz: sempre precisarei ser forte para me proteger e me defender. Hum, Esse eu também peguei. essa também é boa. Porque o que acontece com esse falso conceito? Ilza, nossa, agora já tá me dando um monte de ideia. A gente tem que fazer uns dias também que é só falsos conceitos, sabe? Uhum. Conceitos e como renovar a nossa mente. Ah, mas é tanta coisa pra gente fazer. Mas, Ilza, o que começa a acontecer? Aí, quando a gente começa essa última, como é que é essa último falso conceito que tu listou? Sempre precisarei ser forte para me proteger e me defender. Ali, Nossa, nesse conceito, dá para ver a falta de confiança que ela fala, né? Talvez não conseguir confiar. quando eu acredito que eu sou responsável por mim, que eu tenho que Hum, cuidar, o que eu faço? Eu não deixo ninguém cuidar, mesmo os que querem. uhum, Então aqui tô eu lutando para me conectar, mas o que eu não permito é essa conexão, tu entende? uhum, A gente tem visto em muitos relacionamentos, né? Por causa das experiências de dor do passado, seja com os nossos pais, seja com outros relacionamentos, agora eu estou entrando para dentro de um relacionamento que na minha cabeça eu quero unidade, eu quero depender dele ou dela, eu quero que uhum, a pessoa se preocupe comigo, mas eu já determinei no meu coração que de mim ninguém cuida. Eu cuido de mim, uhum, uhum. eu não preciso mais de ninguém. Né? Não começou assim, ah, eu não preciso. Começou com machucados. Olha, eu não posso confiar nas pessoas. Quando eu confio, Verdade. quando eu confio em mulheres, eu vou ter problema. E aí, então, aquilo que a gente deseja, que é a conexão, agora a gente repele. Aí tá o cara Uhum, tentando fazer uma coisa para agradar, tenta se conectar e lá tá aquela muralha. Não, não, não. E aí depois o que eu digo? Ah, mas se tu te preocupasse comigo, se tu cuidasse de mim, se tu te importasse. Então, acho que esse falso é. é muito importante. Aí ali a gente vê aquele ciclo que a gente aprendeu, né? De experiência, uma expectativa, né? Que Exatamente. traz uma atitude. Ali, nesse falso conceito, vem todo aquele ciclo, né? Onde ela É teve uma experiência que aí. que as pessoas que não conhecem esse ciclo da crença e expectativa é aquilo que eu creio, ele vem de uma experiência que eu tive, alguém me ensinou. As experiências, na verdade, elas contêm uma dose bem forte de emoção, né? E às vezes tu pode lembrar, sabe quando a gente lembra? Nossa, esse cheiro me lembra a casa do meu pai. Ou, né? A gente tem coisas assim que nos conectam. Então a gente tem Uhum, que fazem com que a gente crie sobre o que é o mundo, quem sou eu, o que são as amigas, o que é a igreja, quem é Deus. E o que acontece é que a partir dessas experiências eu crio então conceitos que me lideram a ter expectativas. A partir de agora as coisas vão ser assim. E porque eu uhum, tenho essa expectativa, as minhas ações são moldadas, né? Então agora eu me coloco numa situação de casamento, de relacionamento conjugal, mas o que eu creio é que ninguém está ali por mim. Que eu tenho que ser forte, eu uhum. tenho que tudo sozinha. E aí eu estou liderando e não permitindo ser um. E aí vai todo esse ciclo novamente. Mas é exatamente isso. São ótimas, Ilza. E aí, claro, nas feridas, É, eu coloquei. o Senhor trouxer, normalmente a gente tem ali uma programação, não vou pedir que tu fale aqui para nós, porque pode ser Uhum, mais íntimo do que ela colocou no formulário, mas normalmente a gente está aberto para aquilo que o Senhor vai revelar, aquilo que ele vai mostrar. E às vezes Deus é uhum, tão Ilza, que ele vai numa memória
que nem sempre é aquela mais forte, mas que está conectada, é aquela que a gente tem condições de permitir Deus que ele venha, né? E Uhum, ver a vida dele se manifestar. Então, uhum. sei lá, eu acho que sim, eu acho que tá ótimo isso, esse teu plano. A partir da entrevista, tu vai conseguir confirmar ou alterar um pouco, Alterar, é. tá? Alguma Uhum. dúvida tenha que tu acha que seria legal a gente se dar um pouco mais? Não, acho que era isso aí. É, Essas portas, é. acho que sim. Nossa, Ilza, que coisa boa. Coisa boa tá podendo trabalhar contigo esses casos. Ah, eu que agradeço, porque eu vejo assim que à medida em que em cada administração, uma administração tem sido diferente que a outra, né? Não tem sido da mesma forma. E à medida em que eu tenho ministrado pessoas, eu também tenho recebido de Deus, sabe? Eu sinto o ministrar de Deus, eu sinto a cura de Deus também. Eu sinto que Deus tem curado meu coração em várias áreas. E Uau. tem vindo também, ativado alguns dons na minha vida que há muito tempo eu havia buscado. E de repente eu sinto assim uma sensibilidade. E eu penso assim, Senhor, tem me dado palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, sabe? E eu Uau. agradeço, sabe? Sou muito grata pela tua vida, Jaque, pelo Marcelo, sabe? Por estarem me ajudando a me equipar, sabe? A andar e a Olha, andar como agente de restauração, sabe? Tem sido assim, ó, maravilhoso. pessoas, Ilza, se encontram na mesma posição que tu, né? Às vezes aqui nós temos dito que nós auxiliamos conselheiros, pastores, líderes, mas a verdade é que existem muitas pessoas que nem tu que sabem, olha, eu sinto um chamado de Deus, eu quero ver restauração na vida das pessoas, mas eu não sei nem por onde começar. Talvez pela minha própria vida ainda, olha quantas coisas eu É, tenho que trabalhar. E a gente não se dá conta que quando a gente se coloca numa posição em Deus, né? Sabe o que, Deus? Eu quero me preparar, né? Vamos pensar, tantas coisas na nossa vida a gente se preparar. Eu quero começar a fazer docinhos para vender. O que tu vai fazer? Tu vai te capacitar para aprender a fazer docinhos para vender ou o que for que tu queira. Da mesma forma, eu vejo que tu fez isso. Eu quero incentivar aquelas pessoas. Se vocês estão aqui nessa live, num assunto, numa terça-feira de noite, que vocês podiam estar olhando qualquer outra coisa, é óbvio que esse assunto chama a atenção de vocês. Que vocês se veem atraídos por isso, onde vocês pensam, eu quero mais, talvez eu quero para mim, ou eu quero ser restaurada para poder auxiliar outras pessoas. E só o que a gente precisa é se colocar nessa posição, né, Ilza? De dizer, sabe o que, é Deus? verdade. Estou aqui. Eu É quero aprender verdade. e Porque eu construir. me lembro do. Desculpa, Jaque. Porque eu me lembro do primeiro dia que eu comecei, sabe? A fazer o treinamento, sabe? Então, no primeiro dia, eu vi as outras mulheres e eu achava elas muito experientes, ainda mais quando elas falaram que já trabalhavam na área com a Casa Hope. Eu disse, elas têm experiência com mulheres, eu não tenho experiência nenhuma. Então, logo que elas começaram a falar, nossa, eu pensei assim, não é para mim. Mas eu fui caminhando, fui me dispondo, sabe? Permaneci, sabe? E aos poucos eu vejo o Senhor transformando aquilo, como uma vez a Jaque me disse, o pouco que a gente dá para Deus, Deus multiplica. Então eu vi isso ali, o pouquinho que eu tinha, não era muito, mas o pouquinho que eu tinha, eu vejo o Senhor assim multiplicando, sabe? Ministrando, usando esse pouquinho, sabe? E tem sido assim incrível. É um incentivo para aquelas que estão aqui, para aquelas pessoas que estão aqui, né? Talvez tu já tenha bastante anos de ministério, mas o que eu e tu, Ilza, estamos vendo diante dos nossos olhos, não tem como, não tem como negar. Nós vemos transformação ocorrendo assim. E desculpa, o único que consegue transformar assim é Deus. Meu Deus. É Agora, verdade. simplesmente, bah, eu vou dar uma palavra profética, eu vou orar por ti, tudo isso é bom. Mas quando a gente sabe exatamente, eu sei a mesma sensação que tu, Ilza. Quando eu e o Marcelo fomos treinados, nós tínhamos 24 anos
e as pessoas mais novas no nosso treinamento tinham 50. Então, era assustador. As pessoas eram pastores de muitos anos, eram pessoas que tinham muita experiência. E também o nosso pouco foi dizer assim, olha Deus, a gente está aqui. E é quem nos capacita, é Ele quem nos ensina. Mas eu acho importante o que tu fez, Ilza, de ir atrás da capacitação, né? Que é uma das coisas que a gente tem aqui disponibilizado. Estamos nessa turma, tá de novo na turma. A Ilza foi treinar, estou para a turma de novo. Tá gostando, Ilza? Sim, tô gostando muito. Nossa, Bastante, muito né? bom. Uhum, muito Ótimo. bom. Então, para aquelas pessoas que têm aqui duas coisas. Continuem assistindo esses materiais que a gente está disponibilizando, porque vocês gostam disso. Esse é o chamado de vocês. Segundo, se vocês querem que eu e a Ilza analisemos um questionário, um formulário da situação de vocês e a gente dê um plano de ministração para vocês, podem mandar para nós. Agora eu vou colocar uma caixinha ali no meu stories agora à noite, e vocês já podem dizer eu. E aí eu Uhum. vou mandar para vocês um formulário e a gente vai todas as terças-feiras pegar casos e montar planos de ministração. Pode ser assim? Uhum. Ilza, que Deus abençoe essa tua ministração, Amém. que Deus possa agir, trazer restauração, libertação nessas áreas que precisam e que te dê Amém. sabedoria Amém. Obrigada, Jaque. comigo à noite. Beijo para todos vocês. E amanhã nós temos uma live às 9 da noite, quinta também. Então nos acompanhe aqui. Um beijo. Beijo.